Muito boa tarde, Sr. Secretário-Geral da UGT, senhores dirigentes sindicais, senhores convidados, Sr. Deputado, senhores convidados para os painéis deste debate, que aqui estão quase todos à minha frente, senhores dirigentes do Ministério do Trabalho que participam nesta organização, nesta conferência, e a minha primeira palavra é, naturalmente, uma palavra de felicitação à UGT pelo facto de, mais uma vez, ter tido uma iniciativa de grande mérito, que é de colocar em debate os temas da negociação coletiva. Esta é uma conferência sobre negociação coletiva e fazê-lo, ou pretender fazê-lo, vai acontecer de uma forma aberta a diferentes perspectivas, de uma forma plural e de uma forma que eu espero que venha a ser uma forma profunda. Julgo que o debate sobre a negociação coletiva é um debate que tem duas características principais. É um debate central na nossa sociedade, como pensando no espaço onde nos movemos principalmente, que não exclusivamente, é um debate também que está a ter uma centralidade grande em toda a União Europeia. As questões da negociação, da concertação entre as partes, da organização do mundo do trabalho, é algo que tem vindo a assumir, particularmente neste último ano, um lugar de destaque no debate europeu. Infelizmente, nem sempre em Portugal, nós temos procurado contrariar isso ao nível da concertação, mas nem sempre em Portugal, e também ao nível da Assembleia da República, os temas que constituem o centro do debate europeu têm a mesma relevância ou a mesma visibilidade que outros que são mais de natureza doméstica. Mas lembro que está hoje em marcha um processo na União Europeia, que é um processo que deriva da aprovação, fará no próximo mês um ano, do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que nos seus 20 princípios integra diferentes dimensões profundamente ligadas às áreas centrais da negociação coletiva. Aliás, a própria negociação coletiva e o próprio diálogo social está inscrito como a letras bem vincadas no Pilar Europeu dos Direitos Sociais. Mas, para lembrar, ou para informar aqueles que não sabem, na sequência da aprovação desse pilar, estão a decorrer processos legislativos na União Europeia que têm uma importância muito relevante para o mundo do trabalho. Lembro apenas o facto, por exemplo, a discussão sobre a diretiva acerca da conciliação da vida profissional e da vida familiar. Tema de enorme importância nas sociedades modernas e que tem vindo a ganhar, talvez não tanto quanto poderia, tem vindo a ganhar também importância ao nível da negociação coletiva. Mas mais do que isso, está a ser discutido, por exemplo, a criação de uma autoridade europeia para as condições de trabalho, que obviamente terá a ser criada, está ainda em discussão, terá um papel de relevo, principalmente na regulação da mobilidade europeia dos trabalhadores. Mas está também a ser discutida, essa já aprovada pelo Conselho, portanto já em fase de negociação com o Parlamento Europeu, um outro instrumento de enorme importância nas relações de trabalho, que é a diretiva que tem a ver com a chamada declaração escrita, ou o acesso à informação, que vai fixar as condições em que, a partir do momento em que essa diretiva seja aprovada e transposta para as realidades nacionais, vai criar uma nova cultura de transparência nas relações laborais, com um conjunto de obrigações, algumas delas que se iniciam no primeiro dia de trabalho, outras umas semanas mais tarde, vai tornar obrigatória a informação escrita aos trabalhadores de um conjunto de direitos, de um conjunto de
regras que marcam a relação de trabalho que então se inicie. Todos estes temas, eu não estou apenas a citar alguns, não todos, fazem parte de um pacote legislativo que está em diferentes fases em discussão na União Europeia e que está a ser acompanhado. Nós criamos, em concertação social, um grupo ad hoc específico para acompanhar o Pilar Europeu dos Direitos Sociais e o seu desenvolvimento e depois também a sua transposição para Portugal. Será, de certo, algo que irá influenciar, como sempre tem acontecido, a nossa vida coletiva. Este é um debate sobre a negociação coletiva. A negociação coletiva e eu queria falar principalmente de negociação coletiva, mas a negociação coletiva é uma das dimensões do diálogo social. A central, provavelmente, mas é uma das dimensões. Uma outra, também de enorme importância, é aquela que nós nos habituamos a chamar no nosso país a concertação social. A concertação social não é negociação coletiva, a negociação coletiva é concertação social, mas a articulação entre as duas dimensões é algo que me parece de enorme importância. De uma forma generalizada, é difícil não reconhecer que há quase que um consenso nacional sobre a importância do diálogo social e da concertação social. Julgo, no entanto, que esse consenso, ou essa quase que unanimidade, já não será tão clara quanto se nós considerarmos que, para que exista, a nível de topo das organizações sindicais e das organizações de empregadores e do governo, que exista um clima construtivo, produtivo e eficaz de concertação, tal só será possível se na base existir uma forte dinâmica de negociação coletiva. Portugal tem uma tradição nesse sentido, uma tradição em que muitas das dimensões normativas das relações de trabalho assentam na negociação coletiva, assentam no diálogo nos setores ou nas empresas. Outros países dão uma relevância mais significativa aos acordos de natureza mais global, assinados em sede daquilo que, tendo outros nomes, é em Portugal a concertação social, mas nós temos um equilíbrio que, a meu ver, como muitos outros países, torna indispensável para que esta lógica de partilha de responsabilidades e de superação de conflitos, que são conflitos, eu não diria indispensáveis, mas absolutamente normais no mundo das relações de trabalho, possam ser ultrapassados com ganhos para o país e ganhos para as partes que se envolvem nesse processo de negociação coletiva. A concertação social tem, como é natural, tem debatido as questões das relações laborais e celebrou recentemente, com a maioria dos seus membros, um acordo de concertação com incidência nas dimensões laborais. Não vou falar muito desse acordo, ele é conhecido, ele deu origem a uma iniciativa legislativa, vai dar origem depois a algumas outras, mas deu origem a uma iniciativa legislativa que está hoje na Assembleia da República e eu não queria estar a elaborar excessivamente sobre algo que tem sido aprovado pelo Governo, na sequência do acordo de concertação, tendo sido aprovado na generalidade para a Assembleia da República. Está hoje no debate da especialidade, não conheço muito bem quais são os timings, mas estará nos próximos meses no centro do debate. Será uma das questões centrais, haverá outras, no debate parlamentar, e por isso mesmo é tempo, neste momento, dos representantes eleitos da nação apreciarem a iniciativa legislativa que tentou concretizar em lei, com a necessária, porque é disso que se trata, a necessária participação da Assembleia da República, que tem sobre isto uma palavra constitucionalmente decisiva, mas depois de ter feito esse processo, debate, foi aliás um processo longo, julgo que bem, dada a importância dos temas, profundo,
foi elaborado pelo Governo e várias vezes discutido, quer na concertação social, quer em vários sítios do país, por iniciativas de diferentes instituições, nomeadamente de instituições académicas, foi elaborado, e também na Assembleia da República, foi elaborado um livro verde sobre as relações laborais, do qual depois procedemos a 3 debates mais substantivos ou mais concretos em concertação social, um sobre precisamente a questão da negociação coletiva, outro sobre a questão da precariedade e outro sobre a questão também da formação, e essa ainda não deu origem a nenhuma iniciativa legislativa própria, mas os outros 2 deram origem depois a um acordo de concertação que, como eu disse, está hoje em debate, está nestes dias em debate na Assembleia da República. Espero, naturalmente, que esse debate seja frutuoso e possa contribuir para o reforço do papel da negociação coletiva e da concertação social na organização das nossas relações de trabalho. O Governo identificou desde muito cedo, desde o início, vários objetivos centrais no domínio das relações laborais. Todos eles subordinados a uma grande preocupação. E essa grande preocupação era de recuperar a capacidade de criação de emprego. A distribuição de emprego, o crescimento do desemprego são, provavelmente, os obstáculos mais significativos à negociação coletiva. É bem mais difícil que a negociação, ainda que seja necessária, e raramente aconteça, mas é mais difícil haver um clima eficaz e frutuoso de negociação e de concertação em contexto negativo do ponto de vista do mercado de trabalho do que o é em contexto de recuperação de emprego. Também por isso, não apenas por isso, mas também por isso, a criação de emprego foi considerado o objetivo principal para esta legislatura, nesta legislatura, e felizmente, fruto de várias razões, que não vou agora desenvolver, nem sequer vou caracterizar com grande intensidade, mas aqueles que são os dados mais relevantes desse processo são aqueles que se prendem com a existência de uma criação líquida de emprego que, nos últimos dados oficiais que conhecemos, ultrapassou desde os finais de 2015 até aos dados oficiais mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, ultrapassou o valor de 300 mil postos de trabalho criados. Essa foi a realidade do mercado de trabalho na sua dimensão quantitativa. E é nessa realidade que as relações laborais também agem e também são influenciadas por esta dinâmica fortemente positiva de criação de emprego. É por isso que temos hoje uma taxa de desemprego que se situa pouco acima dos 6,5%, dos 6,7%, depende um pouco das diferentes fontes oficiais, 6,7%, 6,8%, quando ainda há muito pouco tempo, de alguma forma, assinalávamos a descida dos 10%, não há muito tempo, considerando uma barreira que tinha sido ultrapassada. Estes níveis de desemprego colocam-nos, da taxa de desemprego e de número de desempregados, colocam-nos abaixo dos valores que existiam antes da eclosão da crise económica e financeira que, precisamente há uma década, se iniciou em todo o mundo e que teve uma grande profundidade na Europa e uma profundidade ainda mais relevante em países como Portugal. Temos hoje, pois, uma taxa de desemprego e um número de desempregados que é historicamente baixo ao nível deste século. Naturalmente é preciso recuar quase ao início do século XXI para encontrar estes níveis, mas nunca pode ser esquecido, o mesmo não acontece relativamente à dimensão do emprego que atingimos. Se já estamos com valores de desemprego próximos da situação pré-crise, estamos com valores de emprego próximos do ano 2010. Já anos bem batidos e bem marcados pela crise económica. Isto tem uma explicação
relativamente simples e dramática para o nosso país é que, entre estes anos, a população ativa em Portugal sofreu uma contração profunda por via do fenómeno migratório. Por isso mesmo, a questão do emprego, sendo a questão fundamental e tendo Portugal, como é reconhecido internacionalmente, bons resultados a apresentar nesse domínio, não pode ser olhada apenas na sua dimensão quantitativa. E se o emprego é o grande objetivo para esta legislatura, no domínio das questões laborais, o Governo identificou dois ou três outras dimensões de enorme importância. Uma tem a ver com, precisamente, a recuperação da dinâmica da negociação coletiva. Sabemos que os anos das crises que vivemos foram anos marcados por uma diminuição muito acentuada da dinâmica da contratação coletiva. Uma diminuição muito acentuada. Passámos de valores que se aproximavam dos 2 milhões de trabalhadores cobertos por nova negociação coletiva, antes da crise, para valores de trabalhadores cobertos por nova negociação coletiva, no pico da crise, que não chegavam aos 300 mil. Foi essa a dimensão da mudança. Mudança típica de fenómenos de recessão económica, de destruição de emprego e do qual começámos a recuperar, ainda que estejamos longe dos valores que existiam antes, no período anterior à crise. Desde 2015, incluindo o ano de 2015, que de forma significativa houve progressos na negociação coletiva. Eles foram muito acentuados no ano de 2016, foram também significativos, ainda que menos acentuados em termos percentuais, no ano de 2017 e o ano de 2018, os valores que conheço até ao mês de agosto, situam-nos novamente claramente acima dos valores do ano anterior. Ou seja, a dinâmica de recuperação dos indicadores de negociação coletiva tem sido uma dinâmica positiva, ainda que há depois o debate se será fácil ou não, possível ou não, atingirmos os valores que tínhamos antes da crise e a razão, talvez seja um debate que venha para cima da mesa nos próximos pontos do debate, mas o que é certo é que essa dinâmica existe, é uma dinâmica positiva do ponto de vista quantitativo, é positiva também em alguns aspectos do ponto de vista qualitativo, com a introdução de novas dimensões de negociação na esfera da mesma, mas, volto a dizer, há ainda um caminho muito longo, um caminho muito exigente para voltarmos a ter uma cobertura mais forte, mais representativa e, principalmente, qualitativamente mais rica do ponto de vista do processo negocial. Uma outra dimensão que foi considerada fundamental para que Portugal pudesse recuperar de forma económica e social de uma maneira sustentada foi não apenas a criação de emprego, não apenas a recuperação da negociação coletiva, mas também uma política salarial que pudesse sustentadamente elevar o rendimento das famílias e dos trabalhadores. Para essa política salarial existem duas dimensões fundamentais, ou três dimensões fundamentais. A primeira é, obviamente, o funcionamento da economia. Dificilmente uma economia que não cresce suporta crescimentos salariais, ou pelo menos crescimentos salariais significativos. Mas há duas outras dimensões que foram consideradas dimensões cruciais. Uma delas, através de um tema também muito discutido, talvez o tema mais discutido nesta fase da vida da concertação social, que é o problema da fixação do salário mínimo nacional, e ele tem vindo a crescer de forma sustentada e consistente com a trajetória que tem tido e consistente com a condição que lhe era colocada como condição fundamental. É que esse crescimento do salário mínimo fosse acompanhado por um crescimento do emprego. Se há ilação principal
a tirar destes anos de relações laborais é precisamente essa. É que foi possível crescer o salário mínimo sem pôr em causa um forte crescimento do emprego. Não vou dizer, este é um tema muito polémico, como todos sabemos, não estamos distantes das palavras de alguns que diziam que a subida do salário mínimo era um caminho obrigatório para o crescimento do desemprego, ou pelo menos para a diminuição do ritmo da sua descida. É um tema que na literatura científica, que no debate político, que no debate sindical, que no debate laboral é um tema permanente, mas aquilo que eu disse, que estava a dizer há pouco e que reafirmo, ou que retomo, é que se há ilação importante que nós podemos tirar destes anos, é que foi possível conciliar essas duas dimensões. A dimensão do crescimento do salário mínimo com a dimensão do crescimento do emprego. E as duas com ritmos que são, para muitos, surpreendentes. Mas a política salarial não tem apenas, mal seria, a dimensão do salário mínimo. Alguns diziam até que o crescimento do salário mínimo iria provocar com que, a prazo, o salário médio e o salário mínimo quase que se sobrepusessem. Que grande parte dos trabalhadores os seus salários fossem determinados pelo salário mínimo. Essa é a segunda ilação que a realidade veio demonstrar ser falsa. Porquê? Porque já em 2017 e principalmente em 2018, as subidas do salário mínimo, do valor do salário mínimo, não representaram subidas da percentagem dos trabalhadores a receber salário mínimo. E isto só tem uma explicação, que aliás é matemática. Eu nem diria que é matemática, é aritmética. Quer dizer que há dinâmicas também positivas no crescimento salarial dos outros salários acima do salário mínimo. Aliás, isso é já visível na contratação coletiva, já no relatório discutido sobre a contratação coletiva em 2017, isso foi bem evidente. Os salários negociados passaram a ter um crescimento real, já com algum significado, mas é também visível nos dados da Segurança Social, que apontam para crescimentos significativos dos salários acima do salário mínimo, que permitem que a tal percentagem de trabalhadores a receber o salário mínimo não tenha passado a ficar estável e não a aumentar crescentemente. Aconteceu isso em 2015, menos em 2016, já não aconteceu em 2017 e não está a acontecer em 2018. Isto é, obviamente, em parte, resultado da melhoria da dinâmica da contratação coletiva, mas também das relações que se criam e se desenvolvem nas empresas. Os dados, por exemplo, mais uma vez usando os dados da Segurança Social, por referência ao mês de abril, mostram que os trabalhadores que mudaram de empresa tiveram um crescimento salarial de acima dos 8%. O que quer dizer que a dinâmica do mercado de trabalho é também ela, seja através da contratação, seja através das negociações ou das relações laborais no seio da empresa, é também ela criadora de uma dinâmica de crescimento do salário. Há, pois, boas razões para dizer que, apesar do peso ainda excessivo de baixos salários na nossa economia, muito em particular nos trabalhadores que entram no mercado de trabalho ou que reentram no mercado de trabalho, apesar de podermos afirmar, infelizmente, com segurança que é excessiva a percentagem de trabalhadores com baixos salários, também podemos dizer com segurança que existe hoje uma dinâmica positiva de recuperação salarial, em particular no setor, é desse que eu estou a falar, no setor privado, no setor empresarial da nossa economia. E, finalmente, o terceiro grande objetivo que foi fixado no domínio das relações laborais é aquele que tem também sido alvo de uma polémica muito relevante no nosso país e tem a ver com a redução dos níveis de instabilidade laboral que marcam uma parte significativa do nosso universo das forças de trabalho.
Os valores são conhecidos, não são exatamente consoante a fonte, não são exatamente os mesmos. Os valores oficiais do INE apontam para um valor de 22%, à volta de 21, 22% de trabalhadores, por exemplo, não é a única forma de instabilidade, mas trabalhadores com contratação a termo. Se nos fixarmos apenas no universo empresarial, essa percentagem será 7 ou 8 pontos superior. E esta realidade é uma realidade que constitui um dos mais poderosos obstáculos a um desenvolvimento sustentado da nossa economia e da nossa sociedade. Uma instabilidade no acesso ao mercado de trabalho e uma instabilidade prolongada. Basta dizer que, se a memória não me falha, para não consultar os meus dados, os últimos dados conhecidos apontavam para que 86% dos novos contratos fossem ainda contratos com termo certo, a termo certo. E é por isso, por essa razão, por considerarmos que é possível melhorar esta realidade e que esta realidade se melhora mais facilmente num quadro de concertação social, que este foi um dos pilares do acordo que celebramos há uns meses. E este é um desafio da maior importância, por muitas razões, mas em particular por uma delas que há pouco vi ali num cartaz, quando me dirigia aqui para o anfiteatro, que era um cartaz sobre a questão da parentalidade. Ora, nós podemos ter muitas políticas promotoras da parentalidade e da natalidade. E existem muitas, nos vários países europeus. Muitas iniciativas. E nós temos algumas das nossas medidas de política social são, nesse domínio, tão avançadas como em alguns dos países mais avançados da Europa. Mas não podemos acreditar que haja uma recuperação da natalidade se mantivermos níveis de instabilidade nas jovens famílias no que toca às relações laborais que caracterizam hoje o mercado de trabalho em Portugal. Essa mudança tem que ser feita se quisermos ser consistentes com outras políticas de promoção de uma evolução demográfica mais favorável para o nosso país e para as nossas famílias. É este o quadro, a meu ver, da nossa realidade laboral. São estes os objetivos que eu há pouco identifiquei, que fixámos como prioritários para esta legislatura. O objetivo, primeiro, de criar emprego e depois de criar emprego com mais qualidade, com mais negociação coletiva, com melhores salários e com menor precariedade, com menor instabilidade. Não quero dizer com isto que não haja espaço nas economias modernas para relações de trabalho de termo certo. É evidente que as economias modernas, como sempre aconteceu, aliás, nas economias modernas, existe um espaço para relações de trabalho com termo certo. Aquelas relações que se conhece o início e se conhece o fim, logo à partida. O que é menos positivo e menos razoável, do ponto de vista do país e da competitividade da nossa economia e da nossa coesão social, é que o peso desse tipo de relações tenha a dimensão absolutamente excessiva que tem no nosso país. E esse é um desafio que está colocado perante todos nós. Está colocado perante quem governa, quem tem responsabilidades políticas, quem tem responsabilidades sindicais, quem tem responsabilidades empresariais. É possível diminuir essas dimensões e também aí, ainda que não seja tradicionalmente uma área fundamental da negociação coletiva, também aí a negociação coletiva tem um papel importante a desempenhar. Permitam-me apenas que, para terminar, porque acabei por falar pouco sobre negociação coletiva, deixar aqui 2 ou 3 ideias que me parecem, a mim, ideias importantes para este debate. É certo que todos os pontos que aqui estão identificados, o regime da caducidade, o tratamento mais favorável, o banco de horas, as portarias de extensão, merecem uma discussão de per si ou interligados.
O Governo comprometeu-se na concertação social a alterar a política de portarias de extensão e fê-lo. Hoje, o prazo médio de aprovação e de publicação das portarias de extensão dos contratos das convenções coletivas já está em torno dos 30 dias ou 31 dias. Isso é, principalmente, um instrumento de apoio à negociação coletiva. A portaria de extensão não tem valor per si, tem valor se ela for um instrumento de estímulo à negociação coletiva. Se o facto de não existir ou ser congelada nas gavetas do Ministério do Trabalho se traduzir num elemento de desconfiança para quem negocia. E por isso mesmo, esse passo foi dado. Introduzimos algumas alterações, diferentes do que uns gostariam, em vários sentidos, no regime da caducidade, no princípio de tratamento mais favorável e na questão do Banco de Horas. O Banco de Horas foi introduzido na legislação laboral, se a minha memória não me falha, na sequência dos trabalhos do Livro Branco das Relações de Trabalho, que lá para 2007, 2008 foi desenvolvido com um papel determinante do professor Monteiro Fernandes. Foi introduzido como um instrumento de aumento da flexibilidade das economias e das empresas, contrariando a chamada flexibilidade externa, aquela que se traduz por despedir mais rapidamente para adaptar a empresa aos ciclos económicos. Mas foi introduzido numa lógica de não contradição com o estímulo à negociação coletiva. É por isso que, seja através da negociação coletiva ou de acordos nas empresas, a nova legislação, a ser aprovada, vai alterar, não vai destruir o Banco de Horas, que tem desenvolvido, com este ou outros nomes, tem tido um papel importante na defesa do emprego em muitas empresas, mas não irá destruí-lo, mas irá colocá-lo no espaço da negociação equilibrada e não numa negociação desequilibrada, individual, atomizada, que verdadeiramente não é uma negociação. É óbvio que, para além destas, há muitas outras questões que são relevantes. Hoje, em toda a Europa, e na sequência da crise, se discute muito, e em Portugal também essa discussão tem estado presente, quais são os modelos mais adequados para a negociação coletiva, nomeadamente tendo em conta o paradigma da negociação setorial ou o paradigma da negociação baseada na empresa. Eu creio que a nossa legislação é uma legislação equilibrada desse ponto de vista, porque respeita a tradição portuguesa, e a tradição também tem importância nestes processos, de concentrar na negociação setorial uma parte essencial da negociação coletiva, mas não afasta nem a negociação por acordo de empresa, nem a possibilidade, infelizmente pouco utilizada, da negociação articulada, ou seja, a negociação coletiva que preveja uma dimensão setorial, mas também, dentro dela, uma negociação de base empresarial. Julgo, pois, que seria bom, ao contrário do que algumas organizações internacionais tanto impuseram nos anos do ajustamento económico, seria bom que ultrapassássemos essa discussão e que enriquecêssemos a negociação coletiva, combinando estas duas dimensões. As histórias dos vários países são diferentes, mas não há nenhuma superioridade de nenhum tipo de um modelo sobre outro, desde que eles sejam aplicados de forma criativa e de forma aberta. Obviamente que, e para terminar, julgo que à negociação coletiva são colocados muitos e enormes desafios, alguns deles relativamente novos. Desafios que se prendem com a capacidade de mobilizar os agentes e de os representar, mas também com a introdução de novas dimensões na negociação coletiva. Não creio que deva competir à lei o alargamento
das dimensões obrigatórias da negociação. Julgo que esse alargamento deve ser deixado, no essencial, à dinâmica da mesma negociação. Mas já penso que compete à concertação social, a orientação, a criação de orientações de âmbito nacional para que a negociação coletiva enriqueça os seus conteúdos. Enriqueça os seus conteúdos nas dimensões, por exemplo, da defesa da igualdade entre géneros, ao nível do pagamento, da organização do tempo de trabalho, como já hoje é possível, ou da promoção da parentalidade e da defesa da parentalidade. Volto a dizer, não julgo que deva competir à lei obrigar que a negociação coletiva tenha que ter outro tipo de respostas a este nível, mas julgo que poderia competir aos parceiros, de forma bipartida ou tripartida, em sede de concertação social, uma recomendação global para que estes temas e outros tivessem maior relevo e fizessem parte constitutiva do universo da negociação coletiva. Há, pois, muitos temas para debater, não quero nem monopolizar o vosso tempo, nem cansar-vos excessivamente, acho que já fui até um pouco para além do tempo que deveria ter utilizado. Julgo apenas que a negociação coletiva, queria apenas dizer, para finalizar, que a negociação coletiva é uma realidade de uma enorme originalidade no nosso edifício legislativo. É a única área que eu conheça que, de forma tão profunda e sistemática, atribui a possibilidade de criar normas imperativas fora do aparelho de Estado. Isso é de uma enorme importância e de uma enorme responsabilidade. Espero que todos estejamos à altura dessa responsabilidade e possamos, num próximo debate, quem aqui esteja, num próximo debate sobre a negociação coletiva, apreciar os resultados da sua evolução com um olhar positivo para o passado recente e, principalmente, com um olhar otimista para o futuro. Muito obrigado.